Não ganhou do Procura Fluminense. esse rival. Não tem. Eles não gostam. Qual maior? Eles não falam Fla-Flu, entendeu? Porque eles sabem. Aqui. Ele tá sentindo que tá ganhando o jogo nesse fabuloso campeonato carioca. Uma máquina, Mais hein, conhecido Lucas como Pedro? A questão não é só ganhar. A questão é como ganha. Como ganha? Em relação ao Vasco da Gama, nos últimos 30 jogos entre as equipes, apenas 2 vitórias do Vasco, 11 empates e o restante vitória do Flamengo. Podemos dizer que nesse duelo, o rival do Flamengo é o empate, não é mais o Vasco, né? Una palavra. É irritante, né? É contigo. Porque quando foi comigo semana passada, tu tava aí de kikiki com ele. Toma! Briguem! Não tava, Benê? Tava de kikiki Não aí. Você tava assim, aí eu olhava pra lá, tava ele. Vem cá, você quer procurar um rival também? Nada além do que eu já esperava, Não, infelizmente. Não, aí essa faixa é esculacho. Essa faixa é Essa faixa esculacho. aconteceu, Benê, no Maracanã? Aconteceu, quem tirou a foto foi a Alcilene Brito, só dando os devidos créditos. O que tem aí nessa faixa, pro povo entender? Operação... 96, 99, 2000, 2001, 2004, 2006, 2011, 14... 14? Não tiveram vergonha de botar o 2014 aqui, não? Esses anos todos aí, Vergonha. esses anos todos aí, tem algo em comum. Esses anos todos aí tem algo em Eu tô comum. brincando, O porque Vasco lembra foi que o povo não vice. sabia quem fez o gol? Em 2014, cara, as pessoas tiveram a coragem de botar 2014 ali. Aí, quer ligar pra delegacia e reclamar? Toma não é aí, toma aí. possível, cara. 190, liga aí. Como diria Liga o aí, goleiro reclama. Felipe, né? Liga aí, reclama. Roubado é mais gostoso. Ei, liga aí, reclama. Tiveram a coragem. Cara, os caras têm muito cara de pau, né? Tem que ser muito cara de pau. Não, falando sério, eu já considerei Flamengo e Vasco a maior rivalidade de futebol carioca, mas hoje não é mais, de verdade. Não é mais. Sabe por que Hoje a maior rivalidade de futebol carioca é Fla-Flu. Sabe por que Hoje, tá? Segundo semestre talvez seja o Flamengo e Botafogo. Aí te chama. Depois de abril. Sabe Sabe o que eu tô rindo? O quê? Porque não é comigo, porque quando é, tô irritante. Você irrita Aí, a pessoa. deve ser horrível odiar o Flamengo, sério. Deve ser muito ruim. Não é sobre o Flamengo, Benê, é sobre você. Me odiar também deve ser horrível. Ninguém aqui te odeia. Eu falo uma palavra muito forte. É irritar. Você irrita. Não, o que Você mais começa irrita, com o que mais Irritou. irrita é isso aqui, ó. Calma, Moreno, calma! Aí tira o Coutinho do sério. Ei, toca aí, cara. Mas não olha pro lado não, senão eu vou reclamar, hein. Vamos lá, gente. Aliás, na volta eu quero saber a opinião de vocês sobre esse lance muito comum no futebol, né, gente? Não é a primeira vez, nem vai ser a última que aconteceu isso. Eu quero saber a opinião de vocês quando o jogador bate na bola e vira a cara. Que gracinha, né, cara? Que gracinha. Como se fosse alguma surpresa. Que Calma, Moreno, calma! E ao mesmo O Flamengo tempo... venceu o Eu não Vasco. posso nem falar que vai ter volta. Eu não sei se vai ter volta. Pelo que se desenha, pode ser que na semifinal tenha de novo. É melhor nem passar de fase, né, cara? Ai, para, Pedrosa. Olha Deixa o aí, Botafogo gente. passar, Pedrosa. Não, mas Eu não quero passar, o né? Botafogo também não tá muito legal. Eu não quero passar. Tá muito legal aí também, dá não. um jogo, aí Eu só, contra o fico sem meus Flamengo, atletas. eu só confio não no quero mais Fluminense. passar. O único que bate de frente é o Fluminense. Vamos lá, o Flamengo venceu Verdade. o Vasco e garantiu a classificação para a semifinal do Carioca. A reportagem é da querida Alcilene Brito. Fala, Alci. O primeiro clássico dos milhões deste ano não poderia ser diferente. A torcida do Flamengo já levou uma faixa provocando o rival. Os vascaínos vieram em menor quantidade, mas fizeram barulho. Em campo, o rei dos clássicos, Bruno Henrique, e o artilheiro do Carioca, Verratti. Porém, quem teve um primeiro tempo dominante foi o Flamengo. E por pouco não abriu o placar no primeiro minuto de jogo nessa jogada de Michael. O Léo Pereira teve a chance nessa cabeçada. Mas o rubro-negro buscava o gol de todas as formas e teve Pulgar tentando de fora da área. A única chance do Vasco no primeiro tempo foi com o Matheus Carvalho. Mas o primeiro gol do Flamengo teve que vir mesmo de pênalti, após o Carello derrubar Plata na área.
E o maior carrasco do Vasco é quem bate e faz seu 9º gol em cima do rival em 14 jogos. É coroado e está próximo de chegar a uma marca de 100 gols pelo Flamengo. Muito feliz de estar marcando mais um clássico. O Léo veio brincar comigo, o rei dos clássicos. É uma marca, né, que eu tenho em fazer gol em clássico. Fico feliz de estar cada vez mais colocando meu nome nesse patamar. Então, que eu continue fazendo mais gol em clássico e cada vez mais consolidar essa marca que eu tenho. E depois de 8 meses de lesão, Cebolinha, que entrou no lugar de Michael, recebe um presente de Wesley e marca no ângulo sem chances para Léo Jardim. O meu trabalho, a dedicação que eu tive ali junto com o departamento médico, com os fisioterapeutas, eu brincava muito que eu ia ser o jogador que ia voltar mais rápido da lesão de Aquiles, mas a gente procurava tratar 3 turnos ali, de domingo a domingo, sem descanso, e isso deu resultado, né? Pude voltar muito bem, ainda estou aprimorando a parte física, o ritmo de jogo, mas esse gol aí me dá mais confiança para mim dar sequência no meu trabalho. E aí o clima esquenta no clássico, confusão envolvendo Wesley e Verratti, mas nada que tirasse a vitória rubro-negra. O Flamengo levou a melhor em cima do Vasco e, com isso, garante matematicamente a classificação para a semifinal do Carioca. Além de aumentar para 8 o número de jogos que não perde para o rival. E hoje, mais uma vez, a gente conseguiu ganhar um clássico. E como eu falei, a equipe está de parabéns por mostrar mais um belo futebol. Fizemos um grande jogo e vencemos mais um clássico. Fazer isso com ele, que ele já tá ficando chateado. Não tá. Eu quero saber o lado de cada um. Eu vou começar por quem venceu. Vene Casagrande. Pois não. Gostou? O primeiro tempo, Vene, eu falei, azedou. Vai ser uma goleada. Eu tive essa sensação no primeiro tempo. No segundo tempo, aí daqui a pouco o Pedrosa vai trazer o lado do Vasco. O Vasco conseguiu construir mais, controlar até em muitos minutos o jogo. Mas no primeiro tempo eu fiquei assustada, Vene. Você gostou do Flamengo, obviamente, uma vitória em cima de um clássico, uma diferença técnica dos times muito grande, né? E isso ficou muito latente aí nesse clássico. Já o Pedrosa fala lá do Vasco, eu quero que você fale lá do Flamengo, Vene Casagrande. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois não tem como você não gostar do Flamengo na temporada 2025, pelo menos até o momento. O Flamengo vem dando uma aula de futebol e até o momento, na minha concepção, é o melhor time no futebol brasileiro. Óbvio, eu não assisto a todos os times, mas eu assisto muito o Campeonato Paulista também, tem um Corinthians que está atuando muito bem nesse começo de temporada, mas sem sombra de dúvida, para mim, o Flamengo é melhor. E é melhor em todos os sentidos, taticamente falando, tecnicamente falando, jogadores se destacando bastante de maneira individual, e não importa se é time alternativo, se é time reserva, se é time titular, o Flamengo joga da mesma maneira. Quando eu falo da mesma maneira, é uma intensidade absurda na marcação sobre pressão, e isso inclusive aconteceu no primeiro tempo diante do Vasco da Gama. Se a gente for olhar o mapa de calor do Vasco no primeiro tempo, praticamente na sua área. Mas por que isso aconteceu? Foi pela postura errada do Vasco, óbvio que o Pedrosa vai mencionar sobre isso, mas também acho que o Flamengo fez o Vasco jogar dessa maneira, entre aspas, de maneira covarde, pressionando todo momento. Se a gente for parar e analisar, o Flamengo não foi melhor apenas pelas questões técnicas dos jogadores, mas também a parte física do Flamengo chamou muita atenção. O Flamengo numa intensidade absurda, muito bem preparado fisicamente falando. E aí a gente pode destacar o Wesley novamente fazendo uma grande partida, o Eric Pulgar, o Varela novamente jogando improvisado, fazendo uma ótima partida. Quero destacar também o Rossi com saídas rápidas, que isso ajuda demais na formação das jogadas. E aí, querendo ou não, faz a diferença também o elenco, né? Quando você olha para o banco de reservas, o técnico Felipe Luiz tem à sua disposição jogadores de alto nível. Vamos lá, o Michael saiu lesionado, entrou o Cebolinha, fez um golaço. Então, assim, ele tinha o Luiz Araújo à disposição dele, tem o Bruno Henrique que está muito inspirado nesse começo de temporada. Então, eu acho que a partida do Flamengo foi praticamente perfeita. Só não foi perfeita porque baixou um pouco a intensidade no início do segundo tempo e deu a chance do Vasco da Gama até mesmo empatar, porque o Verratti conseguiu colocar uma bola na trave. Mas repito o que eu venho falando desde o começo dessa temporada. Nessa pré-temporada, o Flamengo está mostrando ao torcedor rubro-negro que ele tem que ficar extremamente feliz e contente e animado com a temporada 2025. O que eu quero dizer, Fernandinha? Eu não estou aqui chegando na frente das câmeras falando que o Flamengo vai ganhar tudo. O que eu quero dizer é que para ganhar do Flamengo vai ser extremamente difícil. E vamos pegar um jogo ruim que o Flamengo fez diante do Fluminense. Mesmo assim, o Flamengo não perdeu e foi o time que quase saiu com a vitória, que na ocasião o Fábio acabou
salvando uma cabeçada do Cebolinha. Então, o Flamengo vai ganhar tudo? Não sei. Agora, ganhar do Flamengo eu tenho certeza que vai ser extremamente difícil. Ô, Lucas Pedrosa, o lado do Vasco, hein? Você também teve essa sensação que eu tive? Que no primeiro tempo você olhou e falou, meu Deus do céu, e no segundo tempo o Vasco melhorou? Você fala aí pro povo, o que você achou desse Vasco da Gama contra o Flamengo? Ô, Fernando, eu acho que o Vasco fez 2 jogos, acabou perdendo os 2, mas a maneira como se perde as 2 partidas é totalmente diferente. Quando eu digo isso, é a discrepância do primeiro tempo para o segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, o Vasco fez uma partida constrangedora, sem ter válvula de escape. Isso também não é culpa só dos jogadores e do técnico, é muito mais culpa da diretoria, porque o Vasco não tem jogadores de ataque. Então, toda hora que o Flamengo fazia essa pressão alta, os laterais eles ficavam pressionados e eles não conseguiam ter válvula de escape sem ser pelo meio. Então, a única jogada que o Vasco conseguia ter era pelo meio. E aí, o grande problema do Vasco no primeiro tempo foi justamente esse setor. As partidas que o Hugo Moura, que o Tietê, que o Coutinho fizeram, junto com o Matheus Cocão, foram partidas vergonhosas. O Vasco teve a exposição sem a bola e com a bola o Vasco estava com medo de jogar. A bola estava queimando no pé desses jogadores e eu falo aqui novamente, para mim o Hugo Moura foi o pior disparadamente do primeiro tempo, mas isso também é aliado ao Tietê, que se escondeu da partida no primeiro tempo para poder fazer essa saída de bola. O Cocão era o único que tentava, errava e acertava, mas pelo menos tentava e obviamente foi prejudicado por isso também. E o Flamengo só não saiu com um resultado melhor no primeiro tempo porque a dupla de zaga, por incrível que pareça, do Vasco, o João Vitor e o Lucas Freitas, fizeram boas partidas. O Vasco perdeu o jogo e a dupla de zaga foi a melhor notícia que o Vasco teve nessa partida contra o Flamengo. Então, o primeiro tempo foi vergonhoso realmente, principalmente pela atuação também do Felipe Coutinho, que é um jogador que teoricamente tem que chamar a responsabilidade e ele errou absolutamente tudo. O único jogador que ainda se indigna, os únicos, né, foram justamente quem discutiu no primeiro tempo. O Léo Jardim e o Verratti, que são os 2 jogadores do Vasco que representam essa camisa. O que rolou ali naquele bate-boca deles? Foi só uma questão de bola longa. Questão de bola longa, porque o Léo Jardim pega a bola e toda hora ele estava rifando a bola. E o Verratti não queria isso. O Verratti queria justamente que rifasse a bola nele, porque ele estava ganhando todas as bolas do zagueiro do Flamengo. Só que o problema do Vasco é que não tem aproximação. E o primeiro tempo foi desastroso, além da ótima atuação do Flamengo. Já na segunda etapa, o jogo foi completamente outro. Nos 20, 25 minutos iniciais, eu nem digo que o Flamengo baixou, não. O Vasco voltou diferente para o segundo tempo. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo durante esses 20, 25 minutos e poderia ter empatado a partida. Dominou o time do Felipe Luiz, por quê? Porque o Carille não mexeu na equipe, mas ele mexeu na formação do time. Ele colocou um 3-6-1, porque ele volta o Hugo Moura para a zaga, o Hugo Moura faz essa parte central com o João Vitor e o Lucas Freitas saindo, ele espeta o Pumita e o Paulo Henrique e o meio começa a jogar. Tietê começa a aparecer, Coutinho começa a aparecer, principalmente o senhor Lucas Zucarelli. Ele foi o nome da mudança do Vasco da Gama, um garoto que entrou numa posição do lado esquerdo sacrificado e depois na direita, jogando pela direita com a modificação do Carille, ele consegue fazer as melhores jogadas, aí ele chama o Vasco para cima. Então quase que o Vasco empata numa belíssima jogada ali, que começa na esquerda, termina na direita com o cruzamento do Pumita aí. Por um capricho, a bola bate na trave na bela cabeçada do Verratti. E depois o que fez a diferença na partida justamente foi o elenco. É um abismo de diferença. O Vasco entra com o Jean David, o Flamengo entra com o Everton Cebolinha. Não tem como segurar, não tem time que consiga segurar essa equipe do Flamengo quando as trocas acontecem. E o Vasco, obviamente, bateu nas suas limitações. Mas, repito, 2 jogos distintos. O primeiro, constrangedor. No segundo, o Vasco pelo menos tentou jogar futebol. E isso, digamos assim, foi menos pior que a gente viu. Falar em cruzamento, qualquer tijolada pro Pumita vira um cruzamento, né? Pro Verratti. Fernandinha. Pro Puma. No caso dele dominar e cruzar. Qualquer tijolada pra ele consegue fazer um belo cruzamento, né? Em cima disso que a gente sempre fala aqui, da diferença do elenco de Flamengo e Vasco da Gama, eu acho que o Flamengo no segundo tempo melhora justamente quando entra um jogador que para mim hoje é peça crucial e é titular absoluto, Léo Ortiz. Repara só, quando ele entra em campo, o Flamengo melhora muito na parte defensiva. Esse jogador hoje é imprescindível ao técnico Felipe Luiz. E eu acho até que o Danilo vai ter que se tornar titular. Porque eu tinha uma curiosidade para ver como é que o Wesley ia reagir sem o Gerson. Porque o Gerson não jogou, estava suspenso. E ele, Gerson, faz uma tabelinha muito boa pelo lado direito. E aí o técnico Felipe Luiz, de maneira extremamente inteligente, o que ele fez? Ele pegava o Danilo para sair com a bola, o Wesley ia para o meio e o Plata caía para a direita. E foi uma estratégia que deu muito certo no primeiro tempo. Se a gente for parar e analisar isso, foi um lance para mim. Obviamente, eu não tenho essa informação, mas eu acho que foi muito trabalhado pelo técnico Felipe Luiz nessa ausência do Gerson, como é que o Wesley ia reagir. E ele reagiu muito bem na ausência do seu companheiro pelo lado direito. Eu prometi, vamos cumprir o lance do Wesley aqui, que deu depois uma confusão, um tchá-tchá-tchá aí. Ele, antes desse lance aí, que ele troca com o Matheus,
e aí o Coutinho vai cobrar ele. Tá vendo? Agora o Coutinho vai cobrar ele. O Payet pega, já dá uma o Verratti pancada vem, nele. depois o Coutinho vem também, ó. Tá vendo? Essa foi a confusão. Antes disso, o Wesley dá um passe e vira a cara, né? Daquele tapa lá, Ronaldinho Gaúcho, que a gente já viu várias vezes no futebol. Pedrosa, o que você acha desse tipo de... O jogador tá errado porque fez uma jogada mais plástica? Não é um recurso, né? É só uma jogada plástica mesmo, a gente sabe. E o jogador do Vasco tá errado em cobrar? Fala pra mim, Pedrosa. Totalmente normal. Inclusive, se a gente for lembrar, um lance emblemático nesse clássico foi o Pedrinho fazendo embaixadinha. Ninguém gostaria que o Pedrinho fosse machucado naquela época por conta da embaixadinha dele, que ele usou ali, justamente porque o clássico é isso, gente. O clássico é provocação. O Wesley tá no direito dele, o Matheus Gonçalves tá no direito dele, o Coutinho, o Payet e o Verratti estão no direito deles de cobrar respeito, porque o Wesley foi fazer isso com 45 do segundo tempo, com 2-0, né? Na cabeça dos caras, provavelmente com 0-0 não faz, né? Mas com 2-0 ganhando é mole. Então, obviamente, repito, o Wesley não fez nada de errado e, pra mim, os jogadores do Vasco também, de cobrar respeito, também não fizeram nada de errado. Assim é o clássico no futebol carioca. Eu também acho do jogo, Vaninha, também. Eu, particularmente, eu gosto de futebol por causa disso. Quando eu comecei a acompanhar futebol, eu via o Edmundo rebolar na frente do Gonçalves. Eu via o Romário chegar na torcida rival e ficar provocando. E isso durante o jogo. Então, eu, particularmente, não acho nenhum problema o Wesley fazer isso. Agora, por outro lado, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame. Eu acho que você na hora de provocar, beleza, mas você também tem que saber ser provocado. Eu também não acho errado os jogadores ficarem irritados, irem cobrar o jogador rival, porém eles precisam entender que eles correm risco de serem expulsos também e acabar prejudicando o Vasco. Eu acho que avançar a briga como aconteceu com o Botafogo. Como aconteceu com o Botafogo. Quente, vira uma bola de neve. Eu não acho errado, muito pelo contrário. O Ronaldinho Gaúcho vivia fazendo isso e a gente sempre elogiou aqui. Se o Neymar faz isso, todo mundo vai elogiar. Inclusive, tá muito chato o futebol por conta disso, porque o garoto faz isso e muita gente está criticando. Eu, particularmente, não acho errado. Não acho falta de respeito, pelo contrário. Mas, repito, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame. Tem que saber ser provocado também. Pra mim, não tem problema nenhum ele fazer isso, mas você citou caras que fazem isso desde o primeiro minuto de jogo. Não, mas o Wesley já fez isso uma vez. Então, assim... Inclusive, eu já reclamei isso, eu só não lembro qual foi o jogo. E teve uma vez que o Flamengo estava empatando, ele fez isso, perto da área do Flamengo. Obviamente que nesse momento aí, eu acho que ele fez para provocar. Não foi recurso, eu tenho certeza disso. Mas ele já fez sim quando o Flamengo não estava ganhando. Entende? Então, eu não vejo nenhum problema. Eu vejo zero problema também, mas eu já falei aqui. Pra mim, na cabeça desses caras, Payet, Coutinho, que são os jogadores aí que têm uma história mundial, empatando você não fez isso, mas perdendo, ganhando no último minuto de jogo você faz. Não, e esse pensamento vai causar até no garoto, mais novo, qualquer jogador. E aí vira um quente. Eu falei até aqui naquela Eu acho que o Coutinho ele tinha que se revoltar com o jogo dele, na verdade. Essa cobrança pelo respeito à camisa do outro, ela vai sempre acontecer no futebol, totalmente gente. Normal. Isso aí vai sempre acontecer, no vídeo vai falar aqui o que for, e vai acontecer no próximo jogo, que isso é clássico regional mais quente ainda. O negócio de Inclusive, eu quero elogiar a postura do Wesley. Eu acho que tem eu quero elogiar a postura do Wesley. Primeiro, ele saiu de perto, não ficou na confusão. Segundo, na entrevista pós-jogo ao canal Premier, ele pediu desculpa à instituição Vasco da Gama se o Vasco da Gama se sentiu ofendido. Mas ele não quis ofender o Vasco da Gama. Ele apenas mencionou, eu fiz isso, o Coutinho também já fez em outros momentos com a camisa da Seleção Brasileira, eu mesmo já vi, pronto. Então eu quero elogiar a postura do garoto que soube sair da confusão, não soube dar, não deu continuidade. Mas ele fez a confusão e saiu. Não, ele não fez a confusão. Aqui a gente está... Você acha que ele sabia que ele ia fazer aquilo? Ele achou que não ia acontecer nada? Ele não fez a confusão. Tenta a minha pergunta para você. Você acha que ele, na cabeça dele, achou que fosse fazer aquilo e não ia acontecer nada? Talvez sim. Eu não posso chegar aqui. Eu não vou ser leviano de chegar aqui e falar que o Wesley fez isso para ter confusão. Não, eu não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que ele imaginou que isso ia acontecer. Não, ele quis provocar, sem sombra de dúvida. Então, e ele tá certo. É isso. Ele está certo em querer provocar. Ele tá certo. O jogador rival que precisa ter cabeça no lugar. Lembra quando o Soteldo subiu na bola? Eu tive o mesmo discurso, eu falei aqui. O Soteldo não fez nada de errado. É o jogador rival que tem que ter cabeça no lugar para ele não prejudicar o seu próprio time. Na ocasião foi quem que foi expulso? Que acabou prejudicando? Foi o Max. Foi um jogador do Vasco que acabou. Foi Sebastião. É isso. Quando você vai cobrar o rival, você teoricamente você assume o risco. Ô, Cris, você não tá concordando com a gente? Já deu 2 black? É o quê? Não tá concordando com a gente? É isso? Tá ou não tá, Cris? Fala comigo. Falar nisso, então todo mundo aqui, a gente já teve a mesma opinião.
Os três a gente tem a mesma opinião. Só acho que o brabo faz quando o jogo tá rolando, e não no último minuto. Muito bem. Quem é brabo faz quando o jogo tá rolando. Toma! Ué, na próxima faz quando o jogo estiver Faz rolando. quando o jogo tá rolando. O Coutinho fazia com o jogo rolando, o Ronaldinho fazia com o jogo rolando, o Neymar faz com o jogo rolando. Oh, meu Deus! Vamos lá, Nenê Casagrande. Essa aí volta aí na situação do Lohan. Literalmente, é a volta de quem não foi ali, né? Porque ele chegou aí pro aeroporto. Que loucura, né? Mas... Quem errou, Venê, nessa história Vamos toda? lá, O que eu aconteceu? preciso trazer todos os lados, tá? Eu, como jornalista, eu preciso ouvir todos os lados. O Flamengo, através de uma nota oficial, disse que o CSKA desistiu porque não teve um acordo final com os empresários do atleta. Os empresários do atleta alegam que o jogador não viajou porque o Flamengo não autorizou o embarque dele porque o CSKA não tinha enviado a documentação. Procurei o CSKA e o CSKA apenas me questionou o seguinte: Venê, o Flamengo, o clube que compra é sempre o último a assinar, após a aprovação dos exames médicos. Por que a gente ia enviar um documento assinado, sendo que o jogador nem tinha finalizado os exames médicos? Então fica essa guerra de versão aí, né? Cada um fala uma coisa. Se você me perguntar o que eu acho que aconteceu, eu acho que no fim das contas os empresários acabaram pedindo um valor a mais e aí o CSKA acabou desistindo. Pelo menos é a minha opinião. Eu não posso chegar aqui e cravar, mas é isso através de outros casos que já aconteceram quando a negociação melou. Mas o Flamengo alega que não teve nenhum problema com o CSKA, inclusive na nota oficial o Flamengo deixa isso muito claro, que o CSKA disse ao Flamengo que desistiu após não chegar a um acordo com os empresários do atleta. Ô, Lucas Pedrosa, e o Garré?